Olá, muito bom dia, sejam então bem-vindos a mais um Matinais. Cá estamos nós para mais uma conversa e hoje vou ter comigo em estúdio dois convidados. Dois convidados que estão relacionados com a Ordem Hospitaleira de São João de Deus. Ela está, por assim dizer, no mundo, porque além de estar em Portugal com 8 centros, está também no Brasil, já vamos saber com quantos centros, e em Timor-Leste também, e já vamos perceber com quantos centros está a Ordem Hospitaleira em Timor. Nos próximos minutos vamos então conhecer um bocadinho a Ordem Hospitaleira, qual é a sua missão, qual é a sua identidade, qual é o seu carisma, os valores, no fundo, o que é que fazem os irmãos da Ordem Hospitaleira de São João de Deus. Por isso, comigo vou ter em estúdio e faço as apresentações, a começar aqui pela minha direita. O irmão Augusto Vieira é delegado provincial do Brasil, da Ordem Hospitaleira, e logo a seguir temos então o irmão Vítor Lameiras, que é precisamente o superior provincial de Portugal e ele que foi reeleito para mais 4 anos de missão. Já vamos também perceber que desafios se colocam à Ordem Hospitaleira. Desde já, muito obrigada aos dois por terem aceitado o nosso convite. Irmão Vítor, em alguma leitura que fiz um pouco sobre a Ordem, estamos aqui para a conhecer, vi que vocês têm uma espécie de uma máxima, que é fazer o bem, bem feito. Porquê? Bem, o fazer o bem bem feito deriva de uma máxima de São João de Deus, não é? São João de Deus fundou um hospital em Granada e, no seu tempo, ele deparou-se com uma situação a nível da saúde muito precária. Ele próprio sofreu na pele essa precariedade, sendo internado num hospital real, que para a época era o hospital do Estado, o hospital até bastante apoiado, e ele acabou por sofrer os tratamentos da época e percebeu que havia pouco carinho e pouco amor no tratamento ao doente, apesar de haver muita técnica para a época, não é? Que se hoje pensássemos a técnica daquela altura, era mais bem uma injustiça ou uma violência em relação ao que se fazia com os doentes mentais da época. E ele, quando iniciou o seu hospital, concorrendo de alguma forma com esse hospital real, iniciou pedindo esmola. E quando pedia, fazia de uma forma original, que era dizer às pessoas a quem pedia que, ao darem, não estavam a dar aos outros, estavam a ajudar-se a si próprios. Então ele dizia-lhes: irmãos, fazei o bem a vós mesmos. Hoje, nos tempos de hoje, e com os desafios da humanização, da hospitalidade nos nossos centros, nós, há uns anos, não posso agora precisar bem, mas deriva de um capítulo geral, achámos que tínhamos que ir um bocadinho mais longe do que só fazer o bem, não é? Com esse lema. Fazer o bem, nós todos fazemos o bem. Às vezes, é preciso fazê-lo bem feito. Não se trata de fazer uma simples caridade, trata-se de resolver a situação da pessoa que está em sofrimento ou que está em doença. Então, o nosso lema é fazer o bem, bem feito. Fazer o bem, bem feito, isso leva à missão da Ordem Hospitaleira. Que missão é essa? É uma missão na área da saúde, portanto, e social, atendendo a situações de necessidade social e de saúde de todos, com um foco para aqueles que mais necessitam, para os mais pobres. É a missão da hospitalidade, de acolher a todos, não é? Fazemos-lo, tentando fazê-lo bem feito, com 4 valores que nós identificamos no capítulo geral de 2013, em que já vinham sendo trabalhados, depois foram, no fundo, centralizados, digamos assim, ou assumidos, que é o valor maior, a hospitalidade, que depois se especifica em outros 4, não é? Responsabilidade, espiritualidade, compromisso e, está-me a faltar um? Qualidade. E qualidade. Isto significa que na hospitalidade, para ela ser bem, ou boa e bem feita, temos que encontrar estes valores todos. Sim, temos que encontrar. E até mais, eu diria, não é? Mas quisemos Pelo menos estes. identificar estes 4, não é? Em Portugal, eu dizia há pouco que a Ordem Hospitaleira tem 8 centros, é isso? Sim. Temos 8 centros, 6 deles dedicados à saúde mental, quase exclusivamente, apesar de que uma das casas no Norte
Nós quase que poderíamos dizer que temos 10 centros, porque a Casa de São José de Areias de Vilar tem depois dois pequenos centros, debaixo da sua gestão, que não são de saúde mental, que são de cuidados continuados, que é a Unidade de Saúde da Gelfa, e em Caminha, no distrito de Viana, e a Unidade de Saúde de Melgaço, em Melgaço também, da distrito de Viana. Temos 2 centros nos Açores, um na Madeira, a Casa de Saúde do Telhal, que penso que é o maior dos centros e mais conhecido talvez, e a Casa de Saúde de Barcelos. E depois 2 centros, a Clínica São João d'Ávila em Lisboa e o Hospital de Montemoro Novo, que não são dedicados à saúde mental, mas sim à reabilitação, cuidados continuados e cuidados paliativos. Que são situações que hoje em dia estão muito na ordem do dia, cuidados paliativos, cuidar como, que tipo de cuidados, e isso também é uma preocupação constante para os irmãos da Ordem Hospitaleira? Sim, em todos os níveis, mas especialmente a nossa população hoje é uma população envelhecida, que necessita de cuidados, e cuidados sobretudo de fim de vida, não é? Seja dando qualidade em termos da doença, seja de cuidados também de dignidade social, de combate ao isolamento, de assistência mais em termos domiciliares ou em termos até da intervenção comunitária. E depois há determinados tipos de situação em que é preciso resposta paliativa, não só de fim de vida, não só de fim de vida, apesar de que nós estamos já na franja limite e, portanto, os casos que nos chegam a nós, as unidades de internamento de cuidados paliativos nossas, são da pessoa que chega realmente em fim de vida e que a família já não tem mais condições de conseguir acompanhá-la em casa como seria o ideal. E então procuramos criar nas nossas unidades um ambiente o mais aberto possível para que a família possa estar, acompanhar, e qualquer das 2 unidades, seja a de Lisboa, seja a de Montemor, as unidades de cuidados paliativos não têm horário de visita, a família pode chegar quando quiser, permitimos que haja sempre um familiar em permanência, pode inclusive trazer algum elemento significativo, como por exemplo um animal, para que o seu familiar se sinta cómodo ou se possa despedir, não é? E que acreditamos que em Portugal é necessário fazer mais a nível dos cuidados paliativos. Nós não entramos na discussão política sobre a eutanásia ou a distanásia, mas temos valores onde nos posicionamos e somos a favor da vida. E é preciso haver mais opções de vida para que depois a pessoa não tenha necessidade de decidir: eu quero morrer. Dar qualidade. Dar qualidade, sim. Já vamos voltar à nossa conversa, mas eu queria introduzir aqui o irmão Augusto Vieira, então delegado provincial do Brasil, da Ordem Hospitaleira. E no Brasil, quantos centros é que temos, irmão? Olha, no Brasil a Ordem nunca cresceu muito. Estamos há 70 anos contínuos. Atualmente estamos gerindo, administrando 3 centros. Um lar de idosos, um centro psiquiátrico de saúde mental e um pequeno projeto social numa outra cidade. E tem mais uma comunidade que, embora não tenhamos a responsabilidade do centro, ela faz a pastoral da saúde e humanização do centro. E estão em perspectiva de poder haver aqui algumas mudanças e fazer crescer a Ordem? Já uma mudança que está decidida, faltam alguns anos, talvez 2 anos, e que será uma grande mudança para a presença da Ordem no Brasil, que é um processo de reconfiguração que atinge não só o Brasil, como todas as outras presenças da Ordem na América Latina. Então, pretende-se de 3 províncias e uma delegação-geral e esta delegação provincial do Brasil, reorganizá-las numa única província religiosa da Ordem. Ficará com uma dimensão grande, as dimensões geográficas também são grandes, abrange 11 países, desde o México até ao Chile, desde Cuba até a Argentina, mas sentimos que é esse o caminho para o futuro da Ordem no Brasil, uma unificação de toda a atividade
assistencial da Ordem Hospitaleira, cerca de quase 40 centros e 28 comunidades, numa única província religiosa administrada a partir de um governo central, algures num país da América Latina. Isso quer dizer que a parte brasileira da Ordem se desmembrará da província portuguesa que a criou, que a lançou, mas é assim mesmo. O futuro nos obriga a adaptar, a melhorar, a escutar os sinais do Espírito Santo, para onde nos chama, para onde nos leva para melhor servir. Ou seja, se bem compreendo, se neste momento existe uma espécie de dependência, vão ficar autónomos, é isso? Não, mais ou menos. Atualmente somos dependentes da província de Portugal como delegação, com a autonomia de uma delegação, e futuramente seremos um dos 10 países, 11 países que integra uma província latino-americana. Muito bem. Em termos do Brasil, irmão, como é que é a vivência da Ordem? Ou seja, tem-se verificado um pouco em Portugal e se olharmos à Europa, se calhar para sermos um pouco mais abrangentes, até a falta ou a diminuição de vocações tem estado na ordem do dia para todas as ordens, não só, acredito que para a Ordem Hospitaleira também. E no Brasil também vão sentindo este fator, ou porque estamos ali na América Latina, as coisas ainda estão um pouco mais animadas do que nesta Europa? Bom, vocacionalmente falando, como eu acabei de dizer, a Ordem nunca cresceu muito no Brasil. Atualmente somos 10 irmãos. Temos estas obras, desenvolvemos esta atividade, muito graças ao enorme número de colaboradores, que aliás não é só no Brasil, é um pouco em toda a Ordem. O que dá dimensão, o que dá volume, o que dá eficácia, eficiência e número aos cerca de 400 obras e serviços que a Ordem mantém no mundo, é o enorme número de colaboradores que trabalham connosco, muitos deles bem identificados com o carisma joandaíno e que são, assim, em número redondos, 58 mil para 1000 irmãos. No Brasil, concretamente, connosco trabalham cerca de 350 colaboradores, profissionais, diversos. A questão de irmãos, o que há um pouco no Brasil, não sei se estatisticamente também se pode dizer que existe na Europa, mas é um pouco uma característica da América Latina, é que há de facto bastante gente que começa entusiasmado com a ideia de ser consagrado, viver a vida consagrada, sentir-se chamado para a missão, mas a perseverança deixa muito a desejar. Ou seja, é fácil, relativamente fácil começar, é difícil perseverar. Exatamente. Irmão Vítor, tendo isto por base, é um grande desafio atual para a Ordem, por exemplo, chamar mais os leigos, integrá-los mais naquilo que é a vossa obra e a vossa missão? É um desafio que eu considero que nós o temos bastante bem encaminhado, apesar que, e eu digo que na missão é relativamente fácil integrar. Nós temos, penso que, uma missão muito bonita, desafiante, enriquecedora e que enche a pessoa que se dedica, não é? que se sente realizada, realiza, no fundo, a pessoa que se dedica à missão connosco. Um bocadinho mais difícil é chegar à parte da partilha carismática, não é? Que implica uma partilha também de espiritualidade, não é? Portanto, então eu entendo que neste momento nós temos muito bem trabalhada a parte da missão. Nós criámos uma escola de hospitalidade que funciona a nível interno para a formação dos nossos colaboradores. Temos os colaboradores muito, muito identificados com a missão. Graças a Deus já temos bastantes identificados com o carisma, não é? E que vão partilhando já a espiritualidade connosco, mas há ainda um grande trabalho a fazer ao nível do que é a partilha da espiritualidade e do carisma, não é? A partilha da missão está conseguida, no meu entender. Em termos do carisma, pontos essenciais do carisma da Ordem Hospitaleira? Pontos essenciais do carisma resume-se à hospitalidade e ao acolher bem o outro, seja ele quem seja. Não é? E aqui há um desafio muito grande, não é? Que começa muitas vezes a nível interno. Não é? Portanto, acolher todo aquele que chega até nós
e, em particular, o mais desprezado ou aquele que já bateu a todas as portas e que já ninguém ou tem condições para o receber ou quer receber. E a Ordem Hospitaleira deve estar sempre aberta a recebê-lo, não é? Em termos da Ordem, há pouco falávamos que também está em Timor. Como é que está a Ordem em Timor? É uma ordem crescente, portanto... Que o irmão Vítor ajudou a fundar, sim, não foi? Sim. Posso quase dizer que foi o projeto da minha vida, não é? Tive 10 anos em Timor, fomos nos inícios, com um irmão brasileiro que ainda continua lá. Neste momento temos já 2 irmãos timorenses com votos solenes e há 6 irmãos escolásticos. O Timor é um país em formação e em sedimentação, é um jovem país e, portanto, as vocações religiosas também o são, não é? Portanto, há um grande trabalho ainda a fazer, a poder ajudar os irmãos timorenses a se fortalecerem primeiro na formação e depois para poderem levar a missão que lá nós iniciámos. Iniciámos um centro de saúde mental, é neste momento o único centro no país com internamento para saúde mental. Fora disso, só há uma consulta externa no Hospital Nacional da capital, em Dili, e qualquer doente que necessite de internamento tem que chegar ao nosso centro com bastante dificuldade, porque fica nas montanhas. Os irmãos e os colaboradores, portanto, Portugal colabora também enviando enfermeiros especialistas para Timor para apoiarem na área da saúde mental. Temos lá uma enfermeira especialista neste momento, que é a única no país, e um irmão português também enfermeiro especialista em saúde mental. E os 2 depois fazem supervisão em consulta de enfermagem em diversos distritos. Conseguimos chegar a 6, são 13, não conseguimos chegar a todos, fazendo supervisão aos enfermeiros timorenses no atendimento dos casos mais emergentes, porque não temos capacidade para internar todos. Pronto. Portanto, é um país desafiante, em construção, e é bonito participar dessa construção. Eu tenho confiança que os irmãos timorenses, sendo bem formados, vão levar para a frente a missão. A missão. E o irmão Vítor foi recentemente reeleito para mais 4 anos de missão. Como é que vamos enfrentar os desafios que aí estão e quais são eles? É uma missão de continuidade, penso eu, até o irmão Augusto era delegado do Brasil, vai continuar também por esse processo, está a participar já há 3 anos que estamos a fazer esse processo de reconfiguração na América Latina para que a delegação brasileira possa integrar-se na nova província a formar na América Latina, e esse é um desafio da província nossa, portanto, acompanhar bem a delegação brasileira nessa integração e, no fundo, também fazer o luto da perca, não é? Portanto, os irmãos portugueses investiram muito e dedicaram-se muito ao Brasil e, portanto, chega a hora da emancipação de Portugal, passando a construir um ente único na América Latina, como disse o irmão Augusto, com 11 países, que também não será fácil fazê-lo. Por outro lado, aqui temos um grande desafio na área da saúde mental. A saúde mental em Portugal foi sempre e continua a ser o parente pobre da saúde. E se há dificuldades em todos os níveis da saúde, na saúde mental, as dificuldades são imensas. Nós estamos com dificuldades na negociação com a tutela, com o Governo. A nossa diária não é aumentada desde 2015, mas em 2015, para vocês terem uma ideia, foi aumentada 27 cêntimos. Não é? E não era aumentada desde 2008. Não é? Uma diária de saúde mental nas nossas casas, com toda a medicação de psiquiatria que é necessária, está em 39,17 € Por utente por dia. Não é? Seriam os cuidados numa unidade de hotelaria sem medicação psiquiátrica, que é extremamente cara. Um pagamento de uma unidade de cuidados continuados de longa permanência, digamos assim, custa 60. E as unidades de longa permanência estão neste momento com muitas dificuldades. Então imagino como nós estamos com 39 €. Não é? É preciso, portanto, é preciso que o Governo urgentemente resolva a situação da saúde mental. Para nós, não é? Deveríamos olhar de uma outra forma para este lado da saúde no país, que ultimamente se tem verificado
um crescendo de casos, aliás. Sim, portanto, todos os dados indicam, até pelo envelhecimento da sociedade, dos problemas que temos passado em termos de crises, por algum desinvestimento que se tem feito também nos últimos anos na área social, em toda a Europa, ou seja, os sistemas de segurança social têm entrado em alguma crise pelo envelhecimento populacional e olham para a sua autossustentabilidade e começam a fazer cortes, não é? E então temos que voltar a olhar para a forma como queremos envelhecer e não pode ser deixando áreas desprotegidas como estamos a fazer, e a área da saúde mental é uma das áreas que nos vai preocupar de certeza a todos no futuro. Portanto, eu acredito que o Governo ou as entidades tutelares ou a própria sociedade teremos que fazer alguma coisa em conjunto para que esta situação mude. Muito bem. Estamos mesmo para terminar a nossa conversa, só perceber um outro desafio que considera, além deste, que já percebi que é grande, mas outro desafio que considera que tem que enfrentar nestes 4 anos. A parte da revitalização da vida religiosa dos irmãos, digamos assim. Nós acreditamos que em Portugal não queremos desistir vocacionalmente, queremos revitalizar-nos também e viver uma vida como nos apela também o Papa Francisco e a própria Igreja e a nossa ordem, de viver a nossa vocação de uma forma gozosa, alegre, e acreditamos que possam, das poucas vocações que vão surgindo na Europa, possamos ir tendo alguma e que eles possam ser perseverantes e dar continuidade ao nosso trabalho, que é uma missão belíssima e um carisma que não gostávamos de perder em Portugal, havendo, claro que os colaboradores e os leigos seguram a missão e seguram o carisma, mas nós consideramos que a família hospitaleira é composta por irmãos e colaboradores. Se faltarem os irmãos, deixamos de ter uma parte da família, não é? Então, há também o desafio de revitalizar a própria vida religiosa dos irmãos. Muito obrigada aos dois por terem vindo. Chegamos assim ao final desta nossa conversa. Estivemos a conhecer a Ordem Hospitaleira São João de Deus. Quanto a nós é tudo. Até amanhã. Fique bem. Obrigado. Ângelos TV, uma janela de esperança com Fátima mais perto de si.